Mas eu estava falando aqui já, estava falando com o pessoal, a gente vai conversar a respeito do emotivismo nas decisões judiciais, né? Vamos tratar, eu tenho a primeira edição, né, Arthur, a Metaética e a Fundamentação do Direito, esse livro. E agora, recentemente, você lançou a segunda edição pela Alpedina, olha que legal, né? Que legal. Já está disponível no site da editora para comércio, na Amazon sim, também? Sim, o teu exemplar eu ainda tenho que te encaminhar, pode aguardar. Tá feito. E assim que tu me encaminhar o teu endereço, eu te mando pelo correio. E nós vamos conversar a respeito do emotivismo nas decisões judiciais. Eu tenho conversado com alguns colegas, feito alguns vídeos, inclusive, a respeito das fundamentações das decisões judiciais e tenho transitado, às vezes, por essa questão da racionalidade do emotivismo. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, assim, quando você fala em emotivismo das decisões judiciais, o que você está querendo se referir, né? Bom, primeiro, né, para a gente bem compreender o escopo em que as considerações sobre o emotivismo elas vão ser relevantes no direito, eu acho que é importante, e até aí eu vou fazer já uma propaganda do livro que tu acabou de mostrar para o pessoal que está nos assistindo, e também, por isso eu agradeço muito aqui o convite para poder divulgar a segunda edição dessa obra, que para mim ela é muito cara, é possivelmente o livro que publiquei que mais me dá orgulho, né, em razão das diferentes pessoas que utilizam esse livro em suas aulas e que divulgam essas ideias, professores, inclusive, de perfis bem distintos, que estudam a teoria do direito a partir de tradições também bem distintas, gostam de utilizar e citar essa obra, e por isso ela me dá muito orgulho, e também agradeço mais uma vez a ti por me dar esse espaço aqui para a gente discutir esse tema que é tão importante. Então, para falar de emotivismo, eu acho que é importante a gente dar alguns passos atrás para entender aonde que se enquadra, né, esse tipo de visão de mundo, a visão de mundo emotivista ou expressivista, né? E por isso a gente precisa, em primeiro lugar, entender um pouco da disciplina filosófica da metaética, que eu não sei se tu já discutiu aqui com o teu público em algum Não, outro ainda momento. não. Eu ia chegar lá, né? Estou partindo do emotivismo porque é o título da nossa conversa, mas vamos chegar na metaética. Sim, mas é que, para mim, é importante a gente entender aonde veio, em primeiro lugar, a inspiração dessa ideia, para depois a gente ir para o mais particular. Não, perfeito. E por isso, né, para entender o emotivismo, a gente precisa ter uma definição, pelo menos provisória, uma definição talvez um pouco genérica da metaética, e que tu, aqui como pós-doutorando, agora em filosofia, né, deve ter já estudado bastante no curso de filosofia da PUC, onde nós dois, né, tivemos a nossa formação na filosofia, e a metaética... Com o mesmo orientador, inclusive, né? O professor Breitland. Certamente é um bom sinal. E por isso, então, a metaética ela é uma disciplina dentro da filosofia, especificamente dentro da filosofia prática, que tem esse cunho, esse intuito propedêutico, né, de introdução. E, portanto, antes da gente discutir questões de ética que podem ser consideradas ética normativa, éticas que são de primeiro grau, ou de primeiro nível, e que envolvem perguntas que envolvem debates como o aborto é certo e errado, é correto aplicar a pena de morte, é correto a eutanásia, assim por diante. Aqueles grandes dilemas morais que né, nos animam aí em grandes debates. Antes de entrar nessas questões de primeira ordem, a metaética faz algumas reflexões teórico-práticas, porque, obviamente, é teoria da razão prática, mas que, obviamente, vão ter uma implicação direta na forma como a gente articula esses debates. Então, ela é propedêutica porque ela é introdutória, ela é anterior às discussões de primeira ordem, e nela a gente discute o que é agir corretamente, como se desenvolve a razão do ser humano, quando vai agir, o que é vontade, o que é desejo, o que é motivação. E, portanto, ela tem uma importância prévia, porque ela vai nos permitir mapear todas as diferentes tradições éticas de primeira ordem. Então, sim, inclusive, no livro, a gente faz uma espécie de uma representação mais visual, né, das diferentes tradições que a metaética vai nos apresentar a partir dos seus debates teóricos. E, portanto, dentro desse primeiro debate,
de ordem metaética, a gente vai ter de um lado a corrente maior, que é a do não cognitivismo moral, e a outra corrente oposta a essa, que é do cognitivismo moral. Uhum. Do não cognitivismo moral, nós temos aqueles que negam qualquer objetividade a juízos de certo e errado, de bom, ruim, justo, injusto e assim por diante. Do lado do cognitivismo, por óbvio, temos aqueles que, por algum critério ou outro, vão defender algum parâmetro de objetividade ou uma zona mais de franja, né, talvez de penumbra, algum tipo de elemento de intersubjetividade, que podem entender como sendo o mais próximo de objetividade que a gente poderia alcançar. E, portanto, dentro desse espectro, nós temos o emotivismo localizado na parte talvez mais relevante do emotivismo moral, em que vai se sustentar que não há efetivamente respostas objetivas de certo, errado, bom, ruim e assim por diante. E me diz uma coisa, a metaética, ela está, assim, quando você chama de metaética, você está se referindo à fundamentação da ética, né? A ética enquanto estudo de questões de certo e errado aplicadas, por exemplo, aborto, bioética, né? As questões de eutanásia, questões de justiça, mesmo, várias questões aplicadas, e a metaética você delimita como um estudo da fundamentação da ética, só para mim ter claro o objeto da metaética. Eu acho que é uma das funções, mas não a única. Né? A metaética, como disciplina introdutória, ela, em certo sentido, ela fundamenta efetivamente as discussões éticas de primeira ordem, mas quem estuda a metaética não precisa estar buscando fundamentar tal ou qual proposta, tal ou qual corrente, assim por diante. É possível que um estudioso da metaética se dedique, por exemplo, apenas a definição analítica da motivação ou da definição do que é um juízo prático. Então, pode ser possível, ou é possível, o desenvolvimento da metaética com pretensões de pura veracidade acerca da razão prática, acerca da razão humana quando age. Então, é possível, sim, dar um sentido de fundamentação, mas é possível desenvolver a metaética sem ter essa pretensão necessária. Eu sempre faço o paralelo. Em certo sentido, a metaética está para a epistemologia, né, em relação às diferentes áreas do conhecimento humano. Né? Porque ela também, a epistemologia tem uma função de estabelecer estruturas teóricas que explicam como a gente conhece. A metaética tem a pretensão de estabelecer estruturas teóricas que explicam como e por que a gente age. Perfeito. E me diz uma coisa, quais são as principais contribuições da metaética para o direito, ou para o estudo do direito? Sim, perfeito. Então, aí entra um pouco a motivação o que me motivou a fazer essa pesquisa, porque o livro que tu mostrou aí, ele é fruto da minha tese de filosofia no direito, na filosofia, desculpa. Então, ela não tem propriamente uma implicação necessária para o direito. Quando eu fiz essa pesquisa, eu fiz a pesquisa para a filosofia. Mas é óbvio, tu e eu aqui, como somos também pessoas que se interessam pela teoria do direito, né? É óbvio que eu não ia poder deixar de ver implicações da metaética na teoria do direito. E por isso, o que me levou a efetivamente buscar essas conexões foi uma certa curiosidade, um certo estranhamento que eu sempre tive em relação a aqueles nossos amigos em comum que têm uma visão mais positivista do direito e que seguem aquela obsessão da delimitação do que é moral e do que é propriamente o direito. Né? Um debate, obviamente, muito conhecido na teoria do direito e que é, por alguns, ou pela maioria, chamado de o problema da demarcação moral e direito. Né? Que, obviamente, autores muito famosos já se dedicaram a essa discussão, Robert Alex e muitos outros. Então, isso sempre me chamou um pouco a atenção, porque quando a gente vai trabalhar com o direito, né, mesmo que haja uma certa cultura positivista que veja, ou que tenha a pretensão de ver com uma certa clareza, né, de fazer um corte quase histológico entre isso é moral e isso é direito. Mas, na prática, a gente percebe que há uma mescla tão grande entre essas duas esferas que eu, pessoalmente, tenho dificuldade em ver
de uma forma assim, visual, quais são as esferas de moral e direito, para ver se a moral está totalmente separada do direito, para ver se a moral, de outro lado, poderia estar totalmente sobrepondo o direito, ou se haveria uma relativa sobreposição entre moral e direito. Eu sempre vi isso como um falso dilema, porque quando a gente vê uma norma jurídica que proíbe determinado tipo de comportamento, se a gente parar para refletir e levar a fundo essa reflexão, a gente vai ver que sempre haverá alguma consideração moral por trás disso. Por Sim. mais cético, por mais relativista que seja a pessoa, ela adota uma proposição moral acerca daquilo que ela está usando para justificar a sua conduta jurídica. Sim, então, por é isso, um dos pontos, e uma das teses que foi ali apresentada nesse livro, é de que todas as tradições jurídicas têm uma tese moral por trás. Então, mesmo o mais relativista, o mais radical positivista, o positivista exclusivo, ele tem sim uma pretensão moral, mesmo que seja para reconhecer a moral é totalmente subjetiva. Isto é uma tese moral. E, portanto, a metaética nos ajuda não a concordar com ele necessariamente, porque não vai ser esse o caso, pelo menos para mim, mas pelo menos para entender de onde que ele está vindo, quais são os seus pressupostos e também quais são os seus limites explicativos. Então, por isso, a metaética, ela é, na minha leitura hoje, né, a chave de compreensão de todas, sem exceção, de todas as tradições que a gente tem na filosofia do direito. Sem exceção. Então, tu pode adotar qualquer tipo de postura, em termos de teoria do direito, que se tu parar para analisar ela de forma sincera, de forma profunda, tu vai encontrar ali por trás seus elementos metaéticos. Então, inclusive, né, um teórico do direito famoso, que é o Ronald Dworkin, ele tem um enorme preconceito em relação à metaética. E vai ele dizer que a metaética é bobagem, que não tem como querer compreender o direito por meio de qualquer consideração metaética, porque quando a gente faz ética, ou quando a gente diz que faz metaética, a gente já está fazendo ética, segundo ele. O que, obviamente, não vejo nenhum problema em reconhecer isso como verdadeiro, mas não impede que eu possa fazer uma divisão das disciplinas. Da mesma forma como eu posso dizer, sempre que eu conheço algo, eu tenho uma teoria de epistemologia, uma teoria do conhecimento por trás daquilo que eu estou conhecendo. Então não tem nenhum problema em didaticamente separar essas áreas, porque elas de fato vão estar presentes. É só uma questão da gente refletir adequadamente sobre o que a gente está fazendo. Então o direito sempre tem metaética por trás. Eu concordo contigo. Ontem ainda estava participando do evento e um dos pontos que a gente discutiu foi isso, mas já conversei com vocês também, no teu grupo de pesquisa na PUC também. Algumas vezes você já me convidou para participar e sempre todas muito interessantes, né? Mas eu tenho visto, assim, mesmo quando assim, um positivismo puro, um legalismo, é difícil mesmo, sempre há uma influência moral, de várias formas. Primeiro, como uma questão de fundamentação do direito, né? Que é, por exemplo, a questão da teoria do professor John Finnes, né? Que é fundamenta moralmente o direito. Segundo, um ponto que o próprio Aristóteles e o Finnes também reconhecem, que é uma vez que está legalizada uma conduta, você transgredir aquela regra é injusto, é ilegal, tem uma pena jurídica, mas também é imoral, né? Porque você enquanto os outros estão obedecendo, você está agindo de maneira egoísta e privando os outros do que é dele. Então é injusto, e ilegal, mas é imoral também. Então a próprio direito se relaciona também constituindo moralidade nesse sentido, né? Que é aquilo que o Aristóteles chama de justo convencional. E tem mais um ponto que eu peguei no McCormick, no Retórica e Estado de Direito, que é um ponto interpretativo, né? Que eu acho que a moral também e a ética funcionam como um elemento integrador do direito. Tem aquele caso famoso da neta, aquela que matou o avô, para impedir que ele mudasse o testamento e ela não fosse beneficiada. E aí ela pediu a herança, depois de ter matado o avô, e aí o pessoal do judiciário negou ela, os juízes. O pessoal do administrativo, na época, que processava, acho que é na Inglaterra, nos Estados Unidos, agora não me lembro, né? Eles negaram ela o direito à herança e ela recorreu ao judiciário e perdeu a ação. Não teve. E o fundamento da decisão é que um princípio de fundo do direito, que é ninguém deve se beneficiar da própria torpeza, impede ela de ter um direito legalmente atribuído a ela. Só que de que ninguém venha se beneficiar da própria torpeza não é um princípio jurídico, é um princípio moral, né?
Então, em que pese eles separarem e dizerem, olha, isso aqui nós estamos falando de direito. Eles estão usando, na verdade, um expediente moral, um princípio moral, para fundamentar uma decisão jurídica. E é uma boa decisão, né? Porque Claro. conferir a ela seria algo, né? Então, há várias relações. Me diz uma coisa. Mas o que eu acho talvez importante é que a metaética, quando a gente leva ela ao direito, ela tem uma função terapêutica para o debate, para a argumentação, o que é muito importante no direito, na medida em que ela vai exigir do meu interlocutor ao menos relatar e ao menos confessar quais são os seus pressupostos. E isso é fundamental para que a gente consiga ter um discurso minimamente racional e coerente. E tu que já dá aula há muito tempo, tu deve ter percebido também que quando a gente se engaja nesses debates com os alunos, e esses alunos, muitas vezes, ainda iniciando o seu treinamento argumentativo, muitas vezes eles pulam de uma postura para outra em termos de argumentação. E isso se dá exatamente porque eles não têm clareza e nem têm preocupação em se manter fiel a uma determinada tradição metaética, das que são aí as mais tradicionais, mais conhecidas, mais bem desenvolvidas. Traz um certo constrangimento e um certo controle argumentativo, porque a pessoa não pode, em um momento, dizer que o certo e errado é definido pelo que eu gosto, a partir do que eu sinto. Outro momento, dizer que o certo e errado é definido exclusivamente pelos acordos daquela sociedade concreta. E depois dizer, não, mas isso é um direito universal que cabe a todos os seres humanos. Percebe que essa pessoa ela vai estar pulando de galho em galho em relação a tradições que são entre si, nesses pontos, não conciliáveis. Então, o mínimo que tu pode dizer para a pessoa é, olha, seja coerente contigo mesmo. Eu não tenho nada contra, né, num debate, com aquele que se apresenta como um emotivista. É claro que eu não vou concordar com ele, mas é importante que ele se mantenha fiel à sua tradição metaética. Porque senão é assim, a mesma coisa, ou algo parecido com discutir futebol com um amigo teu, para tentar ver qual é o melhor time de futebol que há hoje aí. E ele pega jogadores que são de vários times diferentes. Ah, não, o bom time é o que tem o ataque do Flamengo, tem a zaga de tal time. Pô, aí não dá, né? Aí não é discutir qual é o melhor time que está no mercado. Entende? Sim. Então, a metaética, pelo menos, ela exige essa transparência e essa honestidade intelectual em debates morais que são sempre mais complexos. E isso também se aplica ao direito, nos debates jurídicos também, enquanto fundamentação. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Né? O juiz ou advogado, ele não pode ficar presumindo que o status de um juízo de certo e errado vai mudar conforme o momento ou conforme o processo. Não. Quando o lado é o trabalhador, tem deveres que são universais e devem ser respeitados por outro. Quando é o consumidor, daí já não é mais assim. Quando é uma grande empresa, aí vale o que eu gosto. Pô, né? Juízes de certo e errado devem ter o mesmo status, independentemente do seu contexto de aplicação. Perfeito. E agora, nessa tua fala e na fala anterior, você citou, né, essas posições que falam em sentimento de justiça, sentido de justiça, ou gosto, né? Que nem o juiz vai decidir de acordo com o seu gosto, né? Gosto disso, não gosto daquilo, ou, né, e levar essas considerações. Para mim ficou bem claro agora, e eu gostaria que tu falasse um pouco, que eu ainda não tenho a tua posição, mas acredito que conheça. Uma decisão judicial ela deve se fundamentar em racionalidade, num senso de justiça, num sentimento, numa emoção de justo e injusto, né? O juiz deve apelar para esse tipo de argumento e usar isso tanto para decidir, quanto depois para justificar a sua decisão? Bom, eu acho que para a gente apresentar com alguma coerência isso que está me perguntando agora, eu acho que é interessante a gente entender agora efetivamente o que é esse emotivismo, né? Falamos bastante da metaética, agora, então o que é esse tal emotivismo dentro das diferentes propostas que a metaética vai nos apresentar? E como eu já havia destacado na primeira parte do que eu aqui falei, o emotivismo é uma espécie de não cognitivismo moral.
E, portanto, quando a gente está analisando a postura emotivista, a gente está identificando não só aqueles teóricos, né? Só o pessoal que estuda isso e leva isso muito a sério. Mas a gente está falando também não só dos profissionais do direito, mas qualquer pessoa da nossa convivência. E eles vão ter algo em comum. E o em comum entre eles é afirmar que o critério de certo e errado, de bom ou ruim, e no nosso caso do direito de justo e injusto, esse critério ele é definido por algo interno que eu sinto. E, portanto, juízos de certo e errado, juízos práticos em geral, juízos sobre como devo eu proceder dentro desse caso. Não importa qual seja o contexto dessa ação. Estas questões são definidas a partir do que eu sinto. Então, é o meu sentimento, é um elemento interno meu que vai determinar o que é agir corretamente. Isso pode parecer estranho, pode parecer exagerado, pode parecer extravagante, mas de forma alguma, se a gente parar para analisar bem as situações em que o emotivismo é aplicado, isso de forma alguma é longe da nossa realidade. Eu diria que no direito, nós encontramos hoje uma forte tendência do judiciário se portar em termos emotivistas. E quero dar aqui, mais adiante, um exemplo de uma discussão que está sendo levada ao STF, importante, vai ser, acho que, levada à pauta agora dessa semana, que eu vejo ali fortíssimas cores emotivistas, e é um caso que eu vou trazer para a nossa discussão aqui em seguida. Mas então o emotivista é aquele que vai definir que o critério para eu identificar uma ação como certa e errada é uma emoção daquele que age. Então eu, quando vou agir, eu vou fazer uma introspecção e a partir de como esse tipo de comportamento me afetar internamente, se for algo agradável, é certo. Se for desagradável, é ruim. Exatamente por isso, né, os dois termos, dependendo do autor, a gente tem emotivismo ou expressivismo, porque certo e errado é uma forma de expressar algo que está dentro de mim. E por isso, se eu digo para ti, aborto é errado ou aborto é certo, esta frase, dentro da postura do emotivismo, ela tem o mesmo status epistêmico que a frase eu gosto de sorvete de morango. É a mesma coisa, só mudei as palavras, mas ela tem a mesma composição estrutural. De modo que tu não tem como entrar dentro da minha cabeça e manipular, analisar os meus sentimentos internos para ver se eu gosto mesmo de sorvete de morango ou se eu estou mentindo quanto a isso. Não tem como fazer isso. Tem que simplesmente... Deve ser o caso. Se o Arthur está dizendo que ele gosta de sorvete de morango, deve ser o caso. E, portanto, certo e errado depende de cada um e depende do que cada um está sentindo. Isso levado ao direito, portanto, tu ali falou em critérios de racionalidade para analisar e controlar o direito. Isso, na verdade, traz ao direito a completa irracionalidade. Né? Um operador do direito que é emotivista, ele é irracional, ou ele age de modo irracional. E eu digo isso não para querer xingar quem é emotivista. É irracional no sentido de não ter inteligibilidade, nem comunicabilidade, nem controlabilidade acerca do que o cara está dizendo e fazendo. Por quê? Primeiro, a ação dele é ininteligível. Porque ele poderia, da mesma forma, dizer eu gosto de sorvete de chocolate. As duas coisas são inteligíveis da mesma forma. Ou seja, eu não gosto de sorvete de morango. Bom, o que eu posso fazer quanto a isso? Ela sequer pode ser comunicada porque ela só é transmitida naquilo que ele me apresenta pelo valor de face dela. Não tem como saber se ele está dizendo verdade ou não. E ela não tem como ser controlada porque o oposto também pode ser da mesma forma verdadeira. Né? Então, no direito, isso é absolutamente caótico, tirânico. Isso é a perversão do direito. Emotivismo no direito, em verdade, deveria ser o inimigo comum de todos que estudam teoria do direito. Não abraçar o emotivismo. Não abraçar o emotivismo. Ah, poxa, coitado do juiz, ele também é uma pessoa, ele também tem sentimentos. Tu e eu já devemos ter ouvido magistrados dizerem, olha, quando eu decido, a primeira coisa que eu faço é tentar sentir o caso. Eu olho o caso, vejo as partes, vejo os fatos e eu sinto o que é justo. E, portanto, quando eu decido, eu coloco no papel o que eu estou sentindo. E depois eu vou ver a jurisprudência, depois eu vou ver
né? O que está na lei, na Constituição. A Constituição também é passageira, amanhã ela muda. Então, o mais importante é, quando eu faço a sentença, é ver o que eu estou sentindo. Veja como as coisas, inclusive, estão conectadas. Sentença tem tudo a ver com sentir. Mas isso é, obviamente, uma leitura emotivista, né, da prática do direito. E aqui não vai ser o caso, mas eu sempre uso em aulas e outras palestras, eventos, já citei muitas vezes, para mostrar um caso de emotivismo emblemático do nosso STF, que é o habeas corpus 103.412, em que o ministro Toffoli concede ou vota pela concessão de habeas corpus invocando a astrologia. Eu não conhecia essa. Não? Essa aí eu não conhecia. É verdade isso? Engraçadíssimo, é engraçadíssimo. Né? Em algumas palavras, o ministro Toffoli vai dizer: hoje os astros, eu acredito em Deus e também acredito na astrologia, diz o ministro Toffoli. E hoje os astros estão em posição favorável ao paciente. Por isso, eu voto pela liberação do acusado. Percebam que interessante, né? Porque a razão de decidir dele é a forma como os astros estão colocados, né, dentro assustador isso. Isso é assustador. Totalmente assustador. Na medida em que, não é porque eu sou contra a astrologia, eu acho um absurdo, não. Sim. É porque isso torna o direito ininteligível, não passível de comunicação. O que ele me falou não faz sentido nenhum e não é minimamente controlável. Porque se ele indeferisse o pedido com base na astrologia, quantas vezes mais eu poderia reformular esse pedido? Infinitas vezes. Mudando a posição dos planetas, fazendo um mapa diferente, mudando a posição dos planetas. A cada 24 horas há uma posição diferente dos astros. E, portanto, a cada 24 horas eu poderia pleitear novamente aquela liberação do acusado. E se a astrologia serve para habeas corpus... Com outra causa de pedir ainda, né, Arthur? Podia mudar a causa de pedir agora. Exato. Os astros agora estão favoráveis. Exatamente. Então é incontrolável. Por isso que é irracional. Não é uma ofensa né, a nenhum juiz, nenhum magistrado, não. É só porque é irracional na medida em que não é passível de qualquer controle pela razão. Não só a questão do controle, mas também tem um apelo aí de fundamentação, assim, estranho. Quando eu ministrava a introdução ao estudo de direito, às vezes eu começava lá olhando aquelas legislações antigas para apresentar o fenômeno jurídico e mostrar o que é diferente para o nosso direito, né? Por exemplo, o Código de Hammurabi. Ele tem vários artigos que ele faz um apelo a uma justiça divina e intervenção divina, assim, para resolver a situação. Então, por exemplo, ele diz assim, ó, se o fulano acusa o ciclano de ter roubado o gado dele, atira o fulano na água. Se ele voltar nadando, ele não roubou. Aí tem que dar o que acusou, tem que dar uma quantia igual. Se ele morrer, é porque tinha roubado. Né? E sabe que tem alguns países ainda na Ásia e na África, eu tenho a impressão, eu vi um documentário, tem no History Channel, deve ter no YouTube também, em que eles mostram como é que eles testam, como é que é o procedimento tribal deles de justiça. Eles esquentam uma colher de cobre numa fogueira, tem 2 acusados de roubo, e eles passam a colher de cobre na língua de um deles, passam a colher no outro. Aí o chefe ali, o juiz da causa, olha a língua do cara do jeito que queimou, diz, esse aqui é inocente, esse aqui é culpado. Então é um apelo também a não uma racionalidade, mas a uma questão de intervenção, né? E a gente acaba voltando até para isso, né? É que o emotivismo é muito amplo, né? Mas não há dúvida, por isso o emotivismo, por ele afirmar que o critério é o que é sentido por cada indivíduo, porque, de novo, o emotivismo não é só para o direito. O emotivismo pode estar em qualquer relação familiar. Tu pode ter um pai emotivista, um filho emotivista, um professor emotivista. O emotivismo ele perfaz toda a nossa vida. A gente precisa entender que está presente em todos os locais. E no direito, o emotivismo acaba sendo uma forma de decisionismo, em que o que passa a valer, na verdade, não são razões que podem estar incorporadas ao direito positivo, mas é apenas a vontade de quem tem poder. Então, o emotivismo no direito acaba sendo uma forma de decisionismo em que, em última instância, o que interessa é ver quem está usando a toga. E é ver quem está usando a toga que tem mais peso, ponto final. Por isso que o exemplo que eu aqui dei é paradigmático, né? Porque, possivelmente, se fosse um juiz de primeira instância,
essa forma de decisão astrológica seria motivo de chacota, de memes e de brincadeiras, né? E de reforma na segunda instância. Grave, mas ela é extremamente grave porque ela parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, a autoridade dessa decisão, em verdade, ela se reveste só da vontade de poder daquele que está usando uma toga, ocupando um lugar no Tribunal Constitucional. E eu assim, acho que é perfeito o que tu diz, e ainda mais perigoso, é levado à enésima potência, na medida em que eu tenho conversado com diversos colegas e amigos que nós temos em comum, inclusive, né, e são teus colegas na PUC, a respeito do ativismo judicial. E já ficou claro para mim, como o próprio Fábio Machado, mas o Pedro Adame também, colocam o ativismo judicial nas questões, primeiro, dos direitos sociais, depois das minorias, e o Pedro Adame falou que há um ativismo judicial, inclusive no direito tributário também, que é uma área que tu trabalha também, deve conhecer, e é sempre favorável ao fisco, né? Um ativismo judicial sempre favorável ao aumento da arrecadação e ao fisco, e ativismo judicial aqui a gente está falando em construção de leis mesmo, né, Arthur? E muitas vezes a modificação da própria Constituição. E se isso e se o critério para fazer isso, para fazer essas decisões que não são só legais, nem constitucionais, mas também tem um escopo de mudar politicamente, mudar a própria Constituição, né? Aliás, tivemos a criação do crime de homofobia no passado pelo Poder Judiciário, que é um negócio assim, a mim como advogado arrepia, né? Como teórico do direito, né? O Poder Judiciário criando lei criminal, legislando em matéria criminal, é um negócio assim, desde a mais antiga, né, e remota, aí, que a gente pode, teoria do direito. Isso é tarefa do legislativo, né? Isso é uma tarefa que... E quando o legislativo, quando o juiz resolve legislar, como, por exemplo, já lá na antiguidade, na Antígona, de Sófocles, né? Que o Creonte faz a lei e depois julga a Antígona, ele acaba mudando a lei depois, né? Ele condenou ela, era um crime com pena de morte, e ele condenou ela a ser emparedada com vívida, quando ele julgou, e não aplicou. Então isso é perigosíssimo, né? Essa fome de poder. E eu ia te perguntar... Exatamente. Pode falar, pode falar. Não, pode fazer a pergunta. Então, eu ia te perguntar, contraposto ao emotivismo, assim, que já me apresenta vários problemas, né? E principalmente esse, assim, de controle que tu falou, mas também acho que é um problema de fundamentação. Mas qual seria a alternativa, assim? Você falou em não cognitivismo e cognitivismo. A alternativa seria o cognitivismo? Mas eu ia voltar ali, porque tu falou do Pode. Eu acho que eu queria falar um pouquinho do emotivismo no direito e essa tendência ao ativismo, que é um ponto importante que tu levantou e que, inclusive, chega nesse exemplo que eu havia dito que eu gostaria de trazer para a nossa discussão. Por favor. Aqui, que eu acho que é, inclusive, mais contundente do que esses casos que tu já citou, e é um caso extremamente atual, que eu imagino que tu deva também estar acompanhando aí pelas notícias, e mostra exatamente essa certa promiscuidade que o emotivismo cria no que diz respeito às pretensões que podem ser levadas ao Poder Judiciário. Porque o emotivismo ele vai corroendo os limites de racionalidade aos poucos, não é de uma só vez. Nos momentos que a gente vai ver da história em que houve um avanço expressivo de tendências expressivistas e emotivistas, e que normalmente são marcos de declínio de civilizações, a gente percebe que isso vai corroendo aos poucos, não é num só tacado, né? Então, tu foi falando vários casos importantes em que, no nosso cenário jurídico, o Supremo vem avançando, né, aos poucos no que diz respeito à observância da lei na sua literalidade. A gente não está aqui falando, né, em construção de conceitos que têm uma certa fluidez na Constituição, na lei. Não. A gente está dizendo de decisões que enfrentam diretamente o que está posto, o direito positivo. Não são conceitos abertos, são conceitos fechados, exatamente. Sim, e aqui o caso, que eu acho que é inclusive mais impactante do que esses que tu já mencionou, é o caso agora que está sendo levado ao Supremo para que seja permitida a recondução ao cargo de presidência do Senado e da Câmara dos Deputados. Sim, vi hoje. Sim. Em que nós temos ali o artigo 57, parágrafo 4º, na minha leitura não podia ser mais claro do que isso, né? Fala ali na parte final do parágrafo 4º, né? Para um mandato de 2 anos,
vedada a recondução para o mesmo caso na eleição imediatamente subsequente. E, não obstante esse texto, né, os dois que hoje estão ocupando essa posição acham que há algum espaço interpretativo para levar a discussão ao Supremo para simplesmente desrespeitar o texto da Constituição. Né, independente de qualquer alteração, porque já seria um pouco vexatório se esses interessados mobilizassem politicamente a reforma constitucional. Já seria politicamente muito vergonhoso fazer isso. Mas o emotivismo ele é tão audaz, por isso que o emotivismo é um tipo de ceticismo, é um tipo de relativismo, porque não tem certo e errado. Meu, não adianta tu ficar querendo te enganar de que tem certo. Não, isso aqui é só ali tinta no papel, a Constituição não é nada. Se está escrito, tu muda o significado dessas palavras a teu gosto. E por isso, aquele que está interessado em ficar mais no cargo, é só ele ir para o Supremo, que o Supremo vai avaliar se esse artigo é ou não uma boa ideia. Porque, no fundo, é tudo uma questão de quem gosta de algo. Eu poderia te perguntar, tu gosta desse artigo que proíbe a recondução ao cargo? Está escrito que é proibida a recondução. Mas tu gosta desse artigo? Não, eu pessoalmente não gosto. Eu acho ruim. Essas pessoas que estão lá, elas podem estar fazendo um bom trabalho, deixa elas mais um pouco. Então, percebe como esse caso que o Supremo vai julgar, para mim, é o ápice, talvez, do emotivismo. Porque aqui é uma proibição categórica na Constituição e os que estão imediatamente interessados em não respeitar esse artigo acham que estão em posição de pleitear o Supremo, fazer uma avaliação emocional desse artigo, para ver se é gostoso ou não gostoso seguir essa disposição constitucional. Então, para mim, isso vai ser o ápice é verdade. Judicial no Brasil. E é tipo assim, tem o dono da Constituição que diz o que é a Constituição, né? Porque, que nem tu diz, é categórico, diz ali, né? Não tem margem para interpretação. É o que está dito ali. E aí, tipo assim, colocar em xeque isso e modificar a Constituição, fazer uma reforma constitucional, já é um negócio complicado, já é né? Mas pelo menos seria transparente. Agora, o que a gente está vendo são reformas constitucionais feitas assim por baixo do pano, sem nenhuma preocupação com quórum, com instauração Eu nem diria que é uma reforma constitucional, porque eles não estão interessados, eles estão interessados em fazer valer o seu desejo. Emotivismo tem como critério não a razão, mas o desejo. Eu quero logo. É como conversar com uma criança, né? Tu tem filhos também? Sim. Vai conversar com uma criança sobre por que tu tá fazendo isso? Porque eu quero. Né? A birra de criança é sempre emotivista. Que a criança com birra, ela não precisa querer dar razões, ela só vai dizer, eu quero, ponto final. Então, na minha leitura, não é nem reforma, isso aqui é simplesmente querer impor a sua própria vontade contra aquilo que está previsto na nossa Constituição. E eu acho que tu tem razão também, porque amanhã ou depois a oposição deles assume o poder na Câmara, lá, ou no Congresso, e aí eles vão querer exatamente o oposto. Exatamente. Aí não, olha aqui, ó, tem um artigo que proíbe a recondução ao cargo aqui na eleição subsequente, né? Então... Se tu invocar o precedente do próprio Supremo, dizendo, olha, ano passado tu deixou eles ficarem mais um turno no cargo. Ah, não, mas eu não gosto mais desse artigo assim. Então agora mudou. Então, por isso, o emotivismo é o que tem de mais perigoso no direito. Perfeito. E eu te perguntaria, qual é a alternativa para o emotivismo? Né? Você falou que eu tinha dito ali em não cognitivismo, aí você coloca o emotivismo. E qual seria a alternativa, ou um cognitivismo para o direito? Né? Aí você se afiliaria a um justnaturalismo? Como é que você caminharia aí? A primeira coisa, né, o fundamental é ver na metaética essa terapia. Porque não adianta só a gente dizer, olha, o melhor é tal tradição. Se a gente tem uma cultura emotivista, não adianta a gente ficar exaltando, olha, eu sei o que é melhor, então vocês é que estão errados, ponto final. Não. E a gente também vê isso em aula, né? A gente precisa ter uma certa pretensão terapêutica e pedagógica com um aluno que tem uma tendência emotivista. Então, em primeiro lugar, a gente tem que ter esse tipo de conversa com o emotivista para mostrar os defeitos da sua forma de condução, da sua forma de ação, do seu raciocínio. Então, antes de ver as alternativas,
tem que ter um período prévio de uma DR, de uma discussão com o emotivista, para mostrar ele como não funciona, né? Seja por vários métodos, de mostrar como ele entra em contradição, de mostrar como ele está sendo arbitrário, de mostrar como ele não admitiria que um emotivista agisse de modo emotivista contra ele, parâmetros de universalização e assim por diante. Então, para mim, a primeira questão aqui, como alternativa, é uma terapia contra a cultura emotivista. Porque senão não vai dar nada certo. Então, a gente precisa ter exatamente esse tipo de conversa, esse tipo de evento, para gerar um certo constrangimento. Né? Um professor que é também um grande estudioso da metaética, o professor Lênin Streck, ele tem a expressão do constrangimento epistêmico, que eu acho uma expressão interessante, em que antes de tu oferecer alternativas, sejam quais elas forem, a gente precisa gerar esse certo constrangimento epistêmico para a pessoa não se sentir tão confortável de colocar no papel isso que a gente está aqui discutindo. Aí, depois, feito isso, aí sim vamos ver as alternativas, as quais tenho eu, né, assim, firme convicção de que devem estar do lado do cognitivismo moral. Certamente. E dentro do cognitivismo moral, é mais ou menos como se fossem assim, espectros de saúde, né? Que a gente vai poder dizer, olha, bom é ser saudável, mas quanto mais saudável tu for, melhor. Exatamente por isso, não vou aqui ser eu, talvez, uma pretensão arrogante, dizer, olha, só funciona, a pessoa só é passível de ser tolerada se adotar essa tradição metaética. Não, eu acho que a gente fecha o debate se a gente assim agir. Então, por isso, eu acho que o primeiro passo é a terapia para constranger o emotivista. O segundo passo é haver um certo consenso de que só há debate público racional se a gente aceitar que deve haver algum tipo de parâmetro cognitivista. E se a gente conseguir isso, eu acho que 80% dos problemas já tem uma certa tendência à resolução. Eu tenho amigos que certamente não têm essa... ou não seguem essa tradição que eu e tu seguimos, que é talvez uma mais intensa em relação ao cognitivismo, que vai defender uma ideia de uma lei natural, mas mesmo assim eu sinto que eu tenho algo em comum com esses que partem de outras tradições, na medida em que eles têm um projeto comum de afirmar que há noções de certo e errado que não dependem, pelo menos em termos mínimos, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu penso, do que eu acredito e assim por diante. Então, o não cognitivismo, ele vai precisar defender uma certa independência do certo e errado para aqueles meus estados internos. Mesmo que eu dependa dos meus estados internos para acessar o que é certo e errado. Então, passada essa terceira etapa, aí sim, a gente pode ver os méritos, talvez, de um cognitivismo mais intenso, que é próprio daquele que defende um realismo moral. Realismo moral que vai sustentar a existência de bens básicos objetivos, que tem um mínimo ético que não é passível de ser revogado por qualquer convenção humana e outros elementos que a gente aqui podia discutir. Perfeito. Quando eu lecionava Introdução ao Estudo de Direito 1, primeiro semestre da faculdade, pegava os alunos também muito verdes, assim, né, entrando na faculdade de Direito, e claro, não tinha essa terminologia, não tinha isso didaticamente, mas meio assim pela prática, comecei a fazer o que você chama aí de terapia, né? Porque você começa na primeira aula a explicar alguma coisa sobre ética, direito e política, e já logo começa aquele certo e errado, cada um tem o seu, professor. E aí já fica assim, sai um não cognitivismo, e aí às vezes já assim, tem o senso de justiça, né? Aí você começa a colocar assim para as pessoas, né? Pô, você gostaria de ser julgado pelo senso de justiça de alguém que você não conhece? Você gostaria de ser julgado? Quando a pessoa começa a enxergar o outro lado, começa a se colocar naquela situação que nem você bem colocou, né? Um não cognitivista não aceitaria que argumentos não cognitivistas seriam apresentados para ele, né? Isso daria um problema. Ele quer racionalidade, mas ele quer escolher com o gosto dele para enfrentar, né? Claro. Então, eu acho que é um grande passo mesmo, concordo contigo. Não, e até né, essas experiências com alunos que estão ainda iniciando, pelo menos da forma como eu uso em aula, eu acho que o primeiro ponto não é dizer, olha, isto é errado, não pode seguir essa linha de raciocínio.
Porque com isso a gente já afasta de pronto o aluno dessa discussão. Eu acho que o primeiro passo é apresentar a ele as diferentes versões e tradições que a metaética vai nos permitir compreender. Daí o aluno já vê todo o que eu chamo de cardápio de opções nas tradições metaéticas. E o aluno, muitas vezes, após essas primeiras aulas, ele vai chegar e dizer para mim, pô, professor, agora sim estou muito mais confuso. Porque alguns debates eu acho que eu sou aqui um relativista, alguns debates eu sou um culturalista, outros debates eu sou um construtivista, um contratualista, outros debates eu sou realmente um realista moral. Então eu não sei agora, tu me deu todas as opções. E para esse aluno a gente tem que dizer, olha, isso realmente faz parte desse processo de aprendizagem que vai exigir uma certa maturação do teu raciocínio prático para tu mais ou menos direcionar o teu intelecto àquele que parece ser não só mais coerente, mas mais verdadeiro e condizente com a realidade. Da mesma forma que o exemplo que eu usei antes dos times de futebol, e a gente sabe também uma criança que nunca viu, nunca acompanhou futebol, o que ela faz? Ela acaba seguindo o time de futebol do pai, né? Ou do irmão, ou de um tio, porque não tem ali, para ela, os times de futebol podem ser iguais, então ela vai seguir uma preferência aleatória, arbitrária, mas aos poucos ela pode maturar melhor as opções e dizer, não, esse aqui tem essa história, tem esses valores, tem essas cores que seja, né? Tem esses jogadores e assim por diante. Então, a metaética realmente tem essa função terapêutica que eu aqui mencionei, de pelo menos permitir que a gente tenha uma visão do todo e nos permitir criar esse processo de maturação acerca das diferentes visões de racionalidade prática. Perfeito. Eu acho que você é pioneiro no estudo da metaética, né, Arthur? Aqui, esse seu livro, eu acho que é uma das primeiras obras no Brasil, né? Se não a primeira obra que se dedica ao estudo da metaética, né? Eu conheço, e coloca ela direito, como sim. sendo... No direito, sim. Na filosofia, certamente não. Mas no direito eu não tenho lembrança, eu não conheço nenhum outro que tenha assim desenvolvido. Eu sei alguns alunos aqui acho que tem um colega da Unicinos que está fazendo doutorado na Alemanha, que está estudando especificamente a metaética no direito, mas eu confesso que eu não conheço. Muito interessante, Arthur. Muito interessante. E eu comecei a ouvir falar mais em metaética depois que você publicou esse livro e a gente começou a falar e você começou a trazer esse assunto à tona, né? Mas sei que agora, em diversos lugares se estuda, por exemplo, acho que o próprio professor Lênio Streck, que você mencionou, já mencionou que participou do grupo de pesquisa dele, apresentando suas ideias, né? Então tem vários, é um assunto que está assim, né, cada vez mais forte aí. E é importante a gente colocar essas questões que nem tu mostrou, né, para a gente ter claro, né, a fundamentação e os argumentos das pessoas e poder, inclusive, se posicionar diante deles. E isso dá uma clareza e uma precisão de argumentação e tem um valor próprio para o direito, né? Que nem você colocar um exemplo, que nem você colocou agora do STF, quando o pessoal começa a decidir processo com base em astrologia, quando a gente para pensar, é um negócio até caricato, né? Mas vamos lá. E por isso eu te pergunto, né? Assim, em que pese a gente está vendo aí o nosso amigo Vitor Salles lá, professor Vitor Salles, mas o professor Elton, professor Barzotto, bom, tem vários aí professores, em São Paulo tem vários professores também, que estão, e a gente está vendo os alunos procurarem, né, essa questão do justnaturalismo, de estudar o professor John Finnis. Eu arrisco a dizer até que agora eu acho que esses últimos 2, 3 anos aí, de um tempo para cá, né, o estudo do justnaturalismo tá sendo fomentado, a gente vê, né? E ano passado a gente teve em conjunto no evento, né, lá em São Paulo, que era sobre a obra do professor John Finnis, né? Então a gente vê que o pessoal no Brasil está se interessando. Você acha, em que pese os tribunais, né, o Tribunal Superior, lá o Supremo Tribunal Federal, pelo menos, a gente vê que é muito mais emotivista e a gente não entende muitas decisões e não entende... Não é nem... Porque poderia ser um legalismo, poderia ser alguma coisa assim, né? Que também seria um pouco... Mas a gente vê que não tem mais nem o limite da Constituição, né? Ou na medida que eles começam a legislar em matéria criminal, ou que nem decidir com base em astros, né? Em astrologia, eles não respeitam nem mais o texto constitucional. Decidiu essa colocação que
desse tema que está em debate agora, de se há ou não reeleição para o presidente da Câmara e presidente do Senado, né? Isso está expresso na Constituição, que nem você mostrou, não se discute, não tem como, não tem margem para discussão. Quer mudar, muda a Constituição, não tem, né? Não é uma cláusula fechada. Mas, e o que é pior agora com essas questões de política que estão aí, sendo colocadas, né, como verdadeiras modificações constitucionais. Com isso eu te pergunto, né, o Supremo não é justnaturalista, né, e não é legalista também, tá mais para um emotivismo, né, ou pelo menos eles estão mais pelo poder mesmo, né, eles decidem em última instância e acabou, né, e nós temos uma crise institucional, aí eu acho que poder legislativo, poder executivo também, poder judiciário, estão todos meio, né, atritados, assim, não é uma situação tranquila em termos de poder no Brasil. Segundo, mas a gente vê que na academia e os estudantes também, os professores e os estudantes cada vez mais estão se interessando pelo justnaturalismo. Coisa que há uns anos atrás era inconcebível, a gente não via nem assim como estudar a filosofia do direito, né? Aquele negócio de ir para a faculdade de direito e dizer, não, isso é da filosofia, aí tu vai para a filosofia, vai para o direito, né? Tanto é que você fez doutorado nos dois, inclusive, né? Mestrado e doutorado nos dois, né? Então, e hoje em dia a gente vê que o pessoal está se interessando pela filosofia do direito e também que o pessoal está se interessando pelo justnaturalismo, né? Você acha que tem espaço para um justnaturalismo no direito brasileiro hoje? Como é que você enxerga essa situação? Sem dúvida alguma, deve ter espaço, né? Tem que ter espaço. E eu entendo que essa cultura emotivista que a gente está diagnosticando aqui nessa nossa conversa, ela exatamente justifica o motivo de ter cada vez mais espaço na universidade para uma postura que defende uma teoria da lei natural, na medida em que ela é, possivelmente, a resposta mais contundente contra o emotivismo. Então, se a gente tem uma cultura em que esse emotivismo está cada vez mais correndo a nossa prática, e ninguém, se a gente parar para pensar, ninguém pode ficar satisfeito com isso, porque se hoje o judiciário está me julgando de forma favorável com base nos astros, amanhã ele pode não estar, e eu não quero ganhar por acaso, eu não quero ganhar por acidente. A minha profissão como advogado, ela será muito ruim se eu tiver vitórias acidentais ou derrotas acidentais. Eu quero ter o mínimo de controle do que eu faço, porque isso me permite projetar o meu futuro, me permite projetar a minha carreira profissional. Então, mesmo que eu venha a perder alguns processos, eu quero perder esses processos vendo que o juiz, mesmo discordando do que eu estou defendendo, ele se preocupou em apresentar razões que são minimamente inteligíveis ao que eu aqui estou discutindo, e não astrologia. Então, eu acho que esse diagnóstico que a gente fez aqui, do inimigo que deveria ser o inimigo comum de todos os teóricos do direito, justifica o fato da gente ter um certo avanço no que diz respeito àqueles professores que hoje estão seguindo abertamente, né? Porque a gente teve um período aí longo em que os defensores de uma teoria do direito natural tinham que se esconder, tinham que ficar um pouquinho, né, na obscuridade. Hoje, pelo menos, se pode apresentar algumas dessas ideias de uma forma mais tranquila e transparente. Inclusive, 2 semanas atrás, num curso organizado pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, fui chamado lá para conversar, para debater com desembargadores, magistrados, servidores. Eu acho que eu vi nas redes sociais, isso aí. E foi interessante poder falar sobre John Finnis, para um público que não conhecia o autor. Dava para ver claramente que tudo que a gente dizia acerca desse autor ainda não era conhecido destes que estavam lá assistindo. Então, entendo eu que é uma certa resposta a esse movimento, é quase uma contracultura, a essa cultura majoritária e emotivista que a gente está vendo. E em relação aos méritos da teoria do direito natural, que a gente, obviamente, eu não sei se não fecha em 1 hora. Fecha, eu estou cuidando aqui, mas ainda tem tempo. Tem uns 2, 3 minutos. Assim, só para objetivamente falar, a teoria do direito natural, ela em verdade não compete com as outras. Ela, na verdade, ela é dotada de uma tamanha complexidade que ela absorve todas as outras teorias rivais. Ela tem elementos que tratam da motivação, do desejo, da razão, da vontade. Todos os elementos são articulados dentro da teoria do direito natural. Então, ela supera os rivais não porque ela é mais coerente, porque ela é mais complexa. E só para encerrar, o Pedro Adame, num debate que eu vi dele com o Elton, algumas semanas atrás,
ele usou um argumento contra o direito natural que eu vi como sendo o melhor argumento a favor do direito natural. E o argumento do Pedro foi que o direito natural é muito longo na história para ser estudado hoje. É tantos autores e filósofos e pensadores que já estudaram, de séculos e séculos, que ele, em certo sentido, usou o que eu chamei de argumento da preguiça. É muito difícil, muito complicado, são muitos autores. Esse argumento da preguiça, na verdade, é o melhor motivo para a gente estudar essa teoria mais complexa. Quem é que hoje ia querer jogar apenas Atari, né, que é um joguinho mais simples, tendo aí PlayStation 5, que é de muito maior complexidade? Né? Quem é contra a teoria do direito natural quer jogar o jogo mais simples, que simplifica, que os bonequinhos são só uns quadradinhos, havendo a possibilidade de jogar um jogo que, obviamente, é muito mais complexo, muito mais desenvolvido. E para mim, eu acho que essa é a comparação das outras tradições em comparação com a teoria do direito natural. Professor Arthur Ferreira Neto, estamos encerrando, então. Gostaria muito de agradecer a tua participação, sensacional. Vou deixar link na descrição do vídeo depois, quando eu fizer aqui a descrição do vídeo, para o teu livro e para as tuas redes sociais também. Certamente o pessoal, depois de assistir esse vídeo, vai se interessar mais ainda pelo teu livro e vai te procurar para conversar a respeito. Tá? Arthur? Eu agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado. Um abração para ti e para tua família. Abração. Obrigado, vou encerrando aqui. Cuida. Valeu, tchau, tchau. Tudo bem? E aí, meu caro, tudo bem? Tudo tranquilo.